Olá, amigos! Mais uma semana juntos para continuarmos aqui a nossa sequência Janelas da Alma. Nós estamos estudando o livro O Suicídio na Perspectiva Bíblica. O tema, logicamente, como diz o título do livro, é o suicídio. Talvez você precise aí se aprofundar mais, não por você mesmo, mas para ajudar aqueles que têm pensamentos de desistência, andam no ambiente do sofrimento. Talvez, entendo assim, este livro pode ser muito útil para você, dotado do conhecimento que a Bíblia nos traz, ajudar aqueles que tanto precisam. Nesta semana, estamos dando continuidade ao capítulo 2, que tem por título Ele era um dos nossos. Vamos prosseguir então, e estamos assim na página de número 60 deste livro. O suicídio como ato último de uma vida terrena, caracterizado, não pode ser visto como o cessar de uma dor própria, sem antes se pensar na evidência de outras dores a serem desencadeadas na vida eterna. Podemos fazer uso do pensar filosófico a fim de descortinar um pouco mais este ato que simploriamente chamamos de ato egoísta, através do que já foi pensado por Immanuel Kant, famoso filósofo, como reino dos fins. Tal reino compreende que o homem, fazendo parte de uma comunidade, não deve pensar na ação egocêntrica, de modo a deixar de enxergar a comunidade da qual faz parte, quer seja a comunidade jurídica, o Estado, ou a comunidade ética, igreja, família, pois há uma ligação sistemática de seres racionais com um bem comum, sob leis comuns feitas pelos próprios seres racionais. A comunidade, corpus místico, quer seja jurídica ou ética, liga os seres racionais sob um conjunto de valores éticos a uma legislação ética. Ou seja, a pessoa humana não é um ser fechado em si. Ela faz parte de um todo. Tirar uma vida, quer seja no homicídio ou suicídio, é atentar contra a comunidade a qual pertence. É, portanto, o suicida um violador das leis ético-morais às quais se sujeitou a fazer parte da sociedade que integrava. A aceitação, ou fazer parte delas, fica subentendido como, simplesmente, nascer. Quem nasce está, mesmo não optante, fazendo parte de uma comunidade da qual deverá conhecer as normas, regras e leis que deverão reger sua existência. É, então, o cultivar das próprias faculdades. Podemos pensar no discípulo suicida como aquele que, mesmo recebendo inúmeras instruções do seu mestre, se permitiu a não segui-las. Ora, aquele que aceita ser ensinado deve fazer uso do que aprendeu para que não desperdice o seu tempo, assim como daquele que empreendeu tempo próprio a ensiná-lo. Judas parece não ter absorvido os mais importantes ensinamentos que Judas lhe ensinara, tal quando explicava sobre a vinda do Filho do Homem, fazendo uma pré-alusão ao seu retorno, e uma necessária vigilância em relação àquele dia. Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 38, nos diz: Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Não há dúvida de que a intenção de Judas envolvia as preocupações deste mundo.
Talvez estivesse ele preocupado com as questões políticas, libertação de Israel da opressão romana, com as questões financeiras, possuir mais, pagar dívidas, com as questões sociais, ajudar os mais necessitados, com as questões religiosas, libertação do jugo da lei imposta pelo Sinédrio. Todas essas coisas pertinentes às coisas desse mundo que se encerram quando nos encontramos com a morte. Pensemos numa vida de muitas preocupações com tudo que é passageiro e nenhum cuidado com a vida eterna. Serão dias de muito esforço e desgaste para nada representar quando o seu fim chegar. Mesmo que a exegese nos diga que Jesus, sobre a vinda do Filho do Homem, se referia à parousia, ou seja, a sua segunda vinda, num pensar escatológico podemos fazer uma aplicação prática sobre a possibilidade de um arrebatamento da igreja, ou a volta de Jesus, ou o fim do mundo, como uma possibilidade maior de morrermos quando nosso dia chegar. Quantos daqueles que ouviram as palavras de advertência de Jesus em sua época e mesmo depois, jamais vivenciaram os eventos cridos como escatológicos? Antes, já não experimentam da morte pertinente a todos os homens? O Mestre lhes ensinava constantemente, e não foi diferente com Judas, a cuidarem das coisas desta vida sem se permitirem a um fim desastroso de perturbação da alma, de tal maneira que as preocupações desse mundo passageiro lhes roubassem a paz fundamental para resistirem ao dia mau. Semelhante ao que escreveu Paulo aos irmãos da igreja em Corinto, quando orientava-os sobre os perigos desta vida. Está registrado em 1 Coríntios 10, 12. Ele que pensa estar em pé, veja que não caia. Na descrição do Jesus histórico, é possível notar que muitos não compreendiam suas palavras com muita facilidade, por mais que lhes falasse por parábolas. Havia uma necessidade de esmiuçar um pouco mais ou até mesmo usar de outra parábola. Acredita-se que, na época em que Jesus anunciava a chegada do reino de Deus através de suas mensagens, apenas 3% da população da Galileia era alfabetizada. Este dado se agrava ainda mais quando nos lembramos que as línguas se emaranhavam numa miscigenação cultural naquele lugar. Havia quem falasse o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Dependendo do idioma que ele usasse e de quem ouvisse, mais difícil seria a interpretação daquilo que lhes dizia. Mas o que dizer daqueles que caminhavam ao lado dele, mais próximos que os demais e que também não o compreendiam? João dá testemunho do quanto Jesus era incompreendido, principalmente quando lhes confrontava. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 61 a 65. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A dureza do discurso de Jesus representa o quanto o Evangelho tende a nos tirar da zona de conforto e nos colocar em zona de confronto. Os discípulos não o compreendiam claramente e nem sempre se esforçavam para isso. Acabavam por desistir de aprender com o Mestre.
o que diz João, capítulo 6, versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O esvaziamento do grupo dos que o seguiam não é o que nos chama a atenção. O que deve preocupar nosso enfoque diante do tema é o quanto essa falta de compreensão e entendimento por parte dos discípulos proporcionava brechas maiores. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 71, está escrito: Então Jesus lhes disse: Não é o fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Não voltemos à revelação em si sobre o traidor, mas pensemos no que Jesus queria dizer sobre um diabo, do grego diabolos, caluniador. A evidência maior especifica Judas como Satanás, na intenção de mostrar que sua prisão se daria por uma falsa acusação, uma calúnia. Judas, além de entregar Jesus aos seus algozes, traindo a confiança do seu mestre, se sujeitaria a enganar, mentir, trapacear, a fim de ganhar vantagens. A dupla traição até aqui há de ser vista agora como tripla, quando Judas nem se intimida e conduz os guardas do sinédrio até o lugar onde Jesus havia escolhido para orar com seus amigos. Judas desperdiçou a maior oportunidade de sua vida, ser amigo de Jesus. Podemos pensar nessa amizade entre Jesus e seus discípulos, escolhido por ele mesmo, como consta em Mateus 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 20 e Lucas 5, de 1 a 11. Apesar de os evangelhos não explicitarem em que circunstâncias Jesus convocou Judas Iscariotes, seu nome só aparece na lista unânime dos sinóticos, quando todos já fazem parte dos 12. Você pode conferir em Mateus 10, de 1 a 4, Marcos 3, 13 a 19 e Lucas 6, 12 a 16. Como uma rica oportunidade que não deve ser desprezada, principalmente quando o sentido de se conviver com verdadeiros amigos, no caso de Judas e os demais discípulos de Jesus, se dá em virtude de uma valorização maior das coisas que não expressam verdadeiramente valor que deva se comensurar, ou seja, infinitamente inferior a uma relação de confiança, a de poder chamar o outro de amigo. Irremediavelmente insano é quando escolhemos dar valor às coisas materiais ao invés de nos permitirmos aprender e ensinar sobre o que aprendemos, através das relações interpessoais que a vida nos oferece. Judas trocou o amigo Jesus por sua ideologia barata. Firmou o propósito de receber as moedas ou mesmo criar um grande levante entre os mais zelosos do seu tempo, abrindo mão da companhia agradável e enriquecedora do Messias. Aquele que o escolheu está agora refém de suas ações. Preso injustamente por conta de uma calúnia contada pelo seu amigo, imaginemos todos esses pensamentos varrendo a razão de Judas desde quando joga as moedas ao chão, no templo, e que nem sequer foram aceitas como oferta diante do altar, como registra Mateus, capítulo 27, versículos de 6 a 10. Um misto de pensamentos, remorso, desilusão com ele mesmo e provavelmente sozinho, abandonado por aqueles que talvez tentassem ser seus amigos. Terra fértil
para a semente do suicídio dar os primeiros frutos. A maior diferença, se é que podemos chamar assim, entre Judas e os demais apóstolos, não está no ato da traição em si. Pedro negou Jesus por 3 vezes, enquanto que Judas apenas uma vez. Tomé também negou os ensinamentos de Jesus quando não creu literalmente na sua ressurreição, nem ouvindo o testemunho do resto do grupo. Judas está em falta grave com ele mesmo, quando não é capaz de reconhecer, mesmo com todo o tempo convivido com Jesus, a importância dos ensinamentos daquele que dizia ser o Cristo, assim como mostrava, e para isso operou tantos milagres diante dos seus olhos, e disse palavras que poderiam ter semeado a boa semente em seus corações. Palavras como as que Pedro se permitiu guardar dentro de si pelo Espírito Santo fazem toda a diferença quando as colocamos como sustentáculos da nossa vida, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Faz toda a diferença quando passamos momentos difíceis e sequer temos no fundo do nosso baú as saídas para os nossos problemas. Como esplendidamente o salmista escreveu, Salmo 119, verso 11: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Atribui-se a Salomão a mesma sapiência quando registra, em Provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o coração, porque dele procedem as fontes da vida, sabedorias que revelam o poder daquele que as plantou nos corações de seus escritores. Seus ensinamentos que fazem toda a diferença quando estamos na mira do desespero. Um coração cheio da sabedoria do alto é a fonte da vida. Um coração que valoriza a palavra de Deus não se entrega à sabedoria terrena, animal e demoníaca citada em Tiago 3,15. E é bem diferente daquele que confia em seus próprios recursos, pensamentos e ideias. Judas está no seu dia mau. Seu coração não consegue lhe falar o suficiente para que ele desista dos seus planos de traição. E mais difícil seria ainda para esse coração lhe despertar para um plano B, caso o plano A desse errado. O suicídio não foi planejado como alternativa. Ele não pensou que algo poderia sair errado em seu planejamento, mas deu tudo errado. E agora? Como resolver um problema matemático cujo resultado não foi devidamente encontrado? Judas, assim como Elias, está agora em modo silencioso, ou em modo suicida. Seus pensamentos não falam alto o suficiente. Os que estão ao seu redor talvez nem percebam o que se passa em sua alma. Sem nos aprofundarmos no ponto exato que levou Judas a arquitetar o plano A, mas observando perifericamente o seu resultado final, o suicídio, podemos compará-lo ao homem da parábola descrita em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. O louco, que teria sua alma pedida, mas ainda pensava que seus dias seriam longos, cuja intenção não é outra senão ilustrar o fim daqueles que apoiam suas vidas nas coisas desse mundo. Jesus ilustra a vida de um homem farto, mas que não se contenta com o que tem. Antes, pensa em obter mais, acumular e desfrutar futuramente.
mesmo sem saber quanto tempo lhe resta. A referida parábola deve ser entendida como a revelação da vida de muitos que desperdiçam as reais coisas importantes, como Judas o fez, atribuindo valor demasiado a determinadas coisas que só têm o seu valor real revelado quando chega o fim. Diz a parábola: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Jesus não está desmerecendo a nossa capacidade de obter, conquistar, possuir, mas a nossa incapacidade de enxergar que tudo isso só tem o seu devido valor quando usufruímos enquanto há verdadeira paz no coração. Bens, quaisquer que sejam, obtidos equivocadamente como em egoísmo, injustiça, inverdades, conflitos, guerras e dúvidas, nada significam de proveitoso. Pelo contrário, no seu tempo trarão os seus resultados. A total e desregrada inversão de valores representa hoje e a cada dia mais uma epidemia suicídica, capaz de cooptar novos adeptos nas mais diversas situações. Seria a maldição pré-anunciada àqueles que tratam de inverter os valores, principalmente ético-morais, descritos por Mateus? Capítulo 6, versículo 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Qual a parte que Judas não entendeu, caso tenha ouvido a lição? Qual a dificuldade de compreender que muitos têm quando ouvem sobre a demasiada preocupação quanto ao dia de amanhã que traz os seus próprios males, parafraseando Mateus 6:34. Sim, há gravidade em não observar os princípios elementares que regem a vida do homem que teve o privilégio de conhecer Cristo. Ou deposita em Deus a sua total confiança, ou viverá debaixo do peso das malignas preocupações que roubam a paz e são capazes de roubar também o chão firme daqueles que creem na palavra da verdade, como está escrito em Mateus 6:31 e 32. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Judas se permitiu, em algum momento de seu planejamento de vida, deixar de ser amigo de Deus para se tornar um gentio traidor. Uma porca voltando ao lamaçal, como diz segunda carta de Pedro 2:20-22. Termo com o qual Pedro já estava bem familiarizado, pois suas recusas em admitir que tão somente conhecia Jesus quando fora preso, lhe rendeu o estigma de alguém que, como Judas, também não sabia toda a verdade sobre si mesmo. Num momento, declara reconhecer Jesus como Cristo e ainda confirma que só Jesus tinha as palavras de vida eterna, capaz de jurar que estaria ao lado do Mestre, inclusive quando alguém tentasse matá-lo, como está registrado em Lucas 22:31-34. Precisou que Jesus o alertasse sobre o quanto Satanás pleiteava sua vida, assim como a de seus amigos. E se não fosse por Jesus, a fé de Pedro e os demais e de todos os demais teria desfalecido. A nítida intenção de fazer com que Cefas não confiasse em si mesmo, em suas próprias ideias e ideais, antes cuidasse de consertar as coisas, tão logo sua fraqueza diante dos seus medos, tão logo o galo cantasse, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 27.
O diálogo singular entre Jesus e Pedro faz com que o verdadeiro homem, Simão Barjonas, personificado como a pedra, compreenda o quanto um homem falho poderá se transformar em alguém verdadeiramente firme, desde que se permita a um legítimo e real encontro com a rocha, a pedra angular rejeitada pelos homens. Homens estes comuns e desleixados com a vida eterna, como a história de Judas o desenha. Quando Pedro ouve de Jesus que devia, antes mesmo de pensar estar firme, descobrir o quanto precisa se firmar, voltando-se para ele, converter-se a ele, não está revelando sua extrema fraqueza, mas uma força ilusória baseada em seus próprios princípios e sofismas. Algo que todos os demais discípulos deveriam perscrutar. Pedro, uma vez entrando por caminhos tortuosos, houve a aplicação do termo endemoniado sobre ele mesmo, referindo-se às suas palavras insanas. Sem dúvida, ele as guarda no coração e debulha-as com o passar dos dias, como está escrito em Mateus 16, 21 a 24. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele sofresse, fosse morto. Por mais que Jesus lhes explicasse que ao terceiro dia ressuscitaria, Pedro pareceu não assimilar o que mais importava, a ressurreição. Encheu-se de sua razão e repreendeu o mestre, dizendo: isso de modo nenhum irá lhe acontecer. A tréplica de Jesus não foi outra senão embasada da verdade a que todos nós devemos nos sujeitar ao não compreendermos a vontade do Pai. Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Uma palavra dura para um homem de coração endurecido. Como o coração de Judas, que também endurecido não se permitiu a uma caminhada de fé, ao lado daquele que lhe confrontaria e revelaria o quanto precisava trocar o coração de pedra por um de carne, conforme havia profetizado Ezequiel. Ezequiel 11, versículos 19 e 20. Qual é o homem que não precisa desse confronto capaz de restaurar a sua alma, mostrando-lhe um caminho sobremodo excelente? Judas precisava disso. O momento a que se sujeitou, enquanto maquinava o mal, julgando ser o melhor a se fazer, foi demasiadamente difícil de se resolver. Pedro, por sua vez, aproveitando a oportunidade que teve de conserto, de restauração, não desperdiçou o que aprendeu com a vida. Antes tratou de ensinar aqueles que lhe dessem ouvidos. Como ele mesmo escreve em sua carta, sua segunda carta, capítulo 2, versículos 20 e 21. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Bom, estamos assim concluindo mais uma etapa do capítulo 2 do livro O Suicídio na Perspectiva Bíblica. Na semana que vem estaremos finalizando este capítulo. Espero você. Até lá. Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.